Amém. Glórias a Deus. Eu quero render graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar perante a Sua palavra e poder ler e poder estar de verdade com este livro nas minhas mãos, porque poucos têm esse privilégio de estar com ele em mãos e aberto e lendo, conhecendo Jesus, o Deus vivo, por meio das Sagradas Escrituras. Porque sabemos que Ele quer muito mais que isso, né? Ele quer intimidade com nós. Ele não quer que nós se tornamos apenas conhecedores das Escrituras, de capítulos e versículos. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós o buscamos e invocamos e vencermos para a glória do nome dEle, né? Essa é a razão de muitos se perderem, porque o foco é conhecer a Bíblia e não conhecer o autor, né, da Bíblia. Porque sabemos que toda a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ler a Bíblia não buscando ter entendimento bíblico e nos tornarmos um estudioso ou até mesmo um religioso, mas nos tornarmos íntimos de Deus, compreendendo quem Ele é em nossas vidas. E nesta noite eu quero estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor, do livro de Lucas, do capítulo de número 5, né? Eu vou estar lendo do versículo 17 em diante, que fala a respeito da cura de um paralítico. E eu agradeço já por até aqui você ter me escutado e que o Espírito Santo de Deus possa concluir a obra aí na tua vida, no teu coração, através dessa leitura. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E nesta palavra que Jesus nos ensina, através desta palavra, o quanto Ele é poderoso. Jesus, Ele não só fazia prodígios, sinais e maravilhas, mas Ele perdoava pecados. E hoje,
ainda hoje, ele também perdoa pecados. Vemos também que ele observa profundamente o coração de cada um daqueles que estavam ao seu redor. É possível a gente observar isso porque ali havia uma grande multidão. Não havia por onde esses 4 homens entrar levando o paralítico que estava acamado. E então esses homens se esforçam e eles conseguem por cima do telhado colocar este paralítico no meio de toda a multidão diante de Jesus. E aí no versículo 20, o autor, Dr. Lucas, ele coloca dizendo: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Então Jesus viu a fé, Ele viu a fé daqueles homens, daqueles 5 homens, dos 4 que estava conduzindo e do paralítico que estava deitado. Então ele vira-se para o paralítico e diz: os teus pecados te são perdoados. E o que eu entendo com essa palavra? É que este paralítico, este homem deve ter chegado a esta situação por conta de um pecado. Muitas pessoas, elas se entregam ao pecado e o inimigo os oprime. E o pecado, a opressão do inimigo nos distancia de Deus. Então, as pessoas que ficam com este pensamento, que não são dignas de entrar na presença de Deus, essas pessoas elas vão se aprofundando, elas vão se distanciando e chegam num estado deplorável, desagradável, triste de ver. E este homem, é possível entender que algo aconteceu na vida dele que fez ele se sentir tão mal a ponto dele ficar em uma cama e ser chamado de paralítico, ou talvez porque ele cometeu algum erro que não deveria ter cometido. E se nós trazermos para o dia de hoje, talvez ele ia para um lugar que não deveria ir, aconteceu um acidente e ele ficou paralítico. Eu não sei de verdade o que aconteceu com este homem para que ele se tornasse um paralítico, mas é possível que pelas palavras que Jesus libera sobre ele, Jesus liberta ele dos pecados. Jesus olha para ele e diz: teus pecados te são perdoados. Porque Jesus conhecia o que estava fazendo aquele homem ficar naquela cama, o que estava fazendo aquele homem não ter forças para se levantar. E Lucas ele descreve isso com perfeição, assim como ele também descreve sobre aquela mulher que já havia 18 anos, que Satanás aprendia, a oprimia. Então nós vemos que Satanás ele pode deixar uma pessoa num estado deplorável, porque ele não tem dó de ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele observa cada detalhe e ele sabe o que você precisa para levantar dessa cama. Basta que você se coloque na posição e encontre pessoas para te ajudar, porque sozinho a gente não consegue, Nós vemos que esse homem aí precisou de 4 amigos para lhe ajudar. E talvez quando ele disse não vai adiantar nada, a casa está cheia, tem muita gente, os amigos olhou um para o outro e disse: não, nós vamos conseguir. E eles não desistiram. É preciso que nós tenhamos pessoas do nosso lado que não desistam da gente, Às vezes a gente desanima, mas quando a gente tem pessoas que querem nos levar para Cristo, a gente não pode desistir. E Jesus olha para os fariseus que estão ali dentro de si, achando que Jesus está fazendo algo de errado. Mas Jesus é claro em dizer que a Ele, Ele tem todo o poder sobre a terra para perdoar pecados. Então, só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Somente Jesus, porque foi Ele que fez o sacrifício. Ele está pronto para perdoar o meu e os teus pecados todos os dias.
Todos os dias Jesus está pronto para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele não é um cordeiro morto, ele é um cordeiro vivo. E hoje ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Jesus já derrotou Satanás na cruz. Então eu quero dizer para você que Jesus olha para você e está esperando a sua ação também de se achegar mais a Ele. Que Jesus possa te libertar desta prisão, que Jesus possa perdoar os teus pecados e que você possa ser livre. E conforme você seja livre dos teus pecados, você possa se levantar, tomar a sua cama e glorificar o nome do Senhor, porque isso é muito importante. Muitas pessoas recebem o milagre de Jesus e não glorificam a Deus, glorificam a qualquer outro, mas esquecem de glorificar a Deus. É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, porque Deus conhece nosso coração e Ele sabe que em vez de nós glorificar Ele, vamos glorificar outros. Ninguém é responsável pela sua felicidade, ninguém é responsável pela sua libertação. Se você buscar a Jesus, é Ele que te liberta, é Ele que te salva, é Ele que te cura, é Ele que faz as coisas acontecer na sua vida. Então somente a Ele a honra e a glória e o poder. E eu louvo a Deus porque você conseguiu ouvir esse áudio até aqui. Que Jesus possa te abençoar hoje e sempre. Amém.